risco de me repetir nas perguntas, volto a fazê-las porque julgo que poderá acrescentar algo a certas respostas já dadas no início. Aqui vai uma. Se o espírito tem um princípio, também tem um fim. Quer dizer, o espírito pode morrer? O espírito não pode morrer. Seria um contrassenso que, depois de todo o esforço realizado pelo espírito para avançar no estado mais elevado da sua evolução, deixasse de existir. Entenda uma coisa, o espírito é imortal. O que morrem são os diferentes corpos em que se encarna para evoluir. Está bem, mas pode acontecer que quando se estiver muito evoluído e próximo de Deus, acabe por se fundir a Ele? O espírito, ao evoluir, aproxima-se de Deus, mas não se funde com Ele. Quer dizer, não perde nunca a sua individualidade, pois perder a individualidade equivaleria quase a morrer. Mais corretamente, a sua vontade torna-se cada vez mais semelhante à do Criador e integra-se voluntariamente no plano divino. Poderia me dar uma ideia geral ou algum exemplo para que possamos entender de maneira global o processo de evolução espiritual? Sim, a evolução individual dos espíritos assemelha-se à do ser humano numa única vida. O recém-nascido unicamente desenvolve por si mesmo e de maneira biologicamente programada as funções vitais necessárias à manutenção da vida orgânica. Não tem capacidade de decisão própria e depende totalmente dos pais para sobreviver. À medida que a criança cresce, vai adquirindo progressivamente certa autonomia e cada vez é menos dependente dos pais. Chegada a fase da adolescência, o indivíduo sente cada vez mais a necessidade de se autoafirmar, de se sentir livre e independente para tomar as suas próprias decisões. Por isso, entra muitas vezes em conflito com os pais. Apesar destes tentarem aconselhá-lo com a experiência que decorre da idade, o adolescente entende isso como uma intromissão na sua vida. Muitas vezes toma decisões erradas, apesar das advertências dos pais. Porém, tem que tentar por si mesmo, apesar disso poder fazê-lo sofrer. Na medida em que vai experimentando e aprendendo com o resultado das suas próprias decisões, vai amadurecendo até chegar à etapa adulta, em que alcança a independência completa dos pais. O processo de evolução espiritual é semelhante ao da criança que se torna adulta. Inicialmente, o princípio espiritual originário está totalmente dependente de outros seres espirituais mais avançados, que orientam a sua evolução por completo. A encarnação, nestas etapas, serve para adquirir experiência e para que se desenvolvam certas qualidades como a inteligência e as emoções, que serão a base sobre a qual se desenvolverá a vontade própria do futuro espírito. Como para a criança pequena, a interação com o mundo serve para se desenvolver, aprender a falar e a andar, mesmo que não seja ainda capaz de tomar decisões importantes por si mesma. À medida que o ser espiritual evolui, é permitido a ele participar na tomada de decisões, ou seja, vai adquirindo certa autonomia. Chegando certo momento, quando o ser espiritual já é suficientemente maduro, adquire o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir o seu destino por si mesmo. Isto é, assume a sua independência e toma as suas próprias decisões em relação à sua evolução. Os espíritos tutelares exercem nessa altura um papel semelhante ao daqueles pais que aconselham e advertem para os perigos que envolvem certas atitudes, mas que não impõem, permitindo que o espírito escolha o seu próprio caminho, que se engane 1001 vezes, que aprenda por experiência própria e que seja ele mesmo quem, com base nas suas vivências, decida mudar ou não mudar o rumo da sua evolução. Isso me tira algumas dúvidas, mas continuo sem entender essas primeiras etapas, em que fala de faísca vital e encarnação nos reinos mineral, vegetal e animal. O que se pretende que o ser aprenda nestas etapas? Já que me parece que o princípio espiritual originário, a faísca vital, o proto-espírito, ou como queira chamar, não tem consciência do que faz. Da mesma forma que ocorre com o recém-nascido, apesar do ser espiritual encarnado nas primeiras etapas da sua evolução não estar consciente nem sequer da sua própria existência,
Isso não o impede de aprender e este aprendizado permanece no espírito para sempre, de forma que, ainda que se processe de forma inconsciente até o espírito se encontrar mais avançado, quando iniciar uma nova encarnação, já não parte do zero, mas sim equipado com o conhecimento obtido pela soma das encarnações prévias e no período entre encarnações. Poderá compreender a evolução espiritual nas primeiras etapas, tomando como referência o processo de evolução das espécies. Vocês mesmos situam o início da vida há bilhões de anos, com a aparição na Terra de seres unicelulares que progressivamente foram aumentando em complexidade, de maneira que surgiu uma primeira diferenciação entre os reinos animal e vegetal. Depois, cada reino evoluiu gradualmente em multiplicidade e complexidade nas formas de vida, a partir das formas mais simples. Por exemplo, o reino animal aconteceu numa primeira etapa de seres unicelulares a pluricelulares. Mais tarde apareceram os vertebrados, entre eles os peixes. Dos peixes evoluíram os anfíbios, dos anfíbios os répteis, dos répteis as aves e das aves os mamíferos, num processo que durou milhões de anos. Posteriormente, dos mamíferos mais avançados, surgiram os hominídeos, e daí as sucessivas espécies de homens primitivos, que cada vez tinham uma capacidade craniana maior do que a dos seus antecessores. Desde o Homo habilis, passando pelo homem de Neandertal, pelo homem de Cro-Magnon, até chegar ao Homo sapiens atual. Na realidade, todo esse processo evolutivo que aconteceu a nível físico foi dirigido a partir do mundo espiritual, com o objetivo de que os espíritos em evolução encontrassem o suporte físico adequado para desenvolver as suas crescentes capacidades, pois necessitam, para o seu progresso, experimentar a vida física em todas as suas manifestações, desde as formas mais simples até as mais avançadas. São as entidades espirituais avançadas quem promovem a aparição de espécies mais evoluídas no mundo físico, quando existe a necessidade de proporcionar aos seres espirituais um veículo físico mais adequado a permitir-lhes continuar a avançar no seu aprendizado. Essas novas espécies surgem como modificações de espécies já existentes, para que o processo de transição do espírito de uma espécie para outra seja progressivo e não brusco. Quer dizer então que o ser espiritual deve encarnar em todas as espécies para poder avançar? Não, em todas não, porque há muitas espécies que são de nível equivalente. Mas sim, terá de passar por todos os níveis. E não pode acontecer que, à medida que os espíritos vão avançando, tornem-se mais raros os protoespíritos que necessitem encarnar nas espécies inferiores? O que aconteceria então com essas espécies? O processo de criação espiritual não cessa nunca, de maneira que existem sempre seres nos diferentes níveis evolutivos que necessitam encarnar no mundo físico para aprender. O que é certo é que no processo criativo existem ciclos ou fases de maior ou menor intensidade criativa, de maneira que às vezes acontece que se acumula grande quantidade de espíritos ou protoespíritos num período, podendo haver menos em períodos anteriores ou posteriores, tal como acontece com as taxas de natalidade de muitos países, em que se verificam períodos de explosão demográfica alternado com períodos de menor natalidade. Mas tudo isso está previsto no planejamento cósmico de evolução. E não tenha dúvidas que as entidades espirituais superiores encarregadas de o conduzir conhecem perfeitamente essas necessidades. Se existir uma grande quantidade de seres dando simultaneamente o mesmo salto evolutivo, isso pode determinar a extinção em massa de determinadas espécies que não são necessárias em determinados momentos, como aconteceu com os dinossauros, e a aparição e proliferação de novas espécies evolutivamente mais avançadas. De acordo com o que disse, quer dizer que o espírito de um animal pode encarnar num ser humano? Como já tinha dito, à medida que o espírito avança, necessita também encarnar num corpo material mais avançado, mas não muito mais do que a sua capacidade, senão se veria ultrapassado pela situação,
Da mesma forma que o estudante numa escola de pilotos não começa a sua formação indo pilotar diretamente um avião de passageiros, mas começa seu aprendizado primeiro num simulador de voo. A seguir, pilota aviões pequenos e só quando estiver preparado inicia a pilotagem de aviões grandes. O proto-espírito, em condições de encarnar num primata, ainda que sem livre-arbítrio completo, embora já com bastante capacidade, tanto em inteligência como em sentimento, pode encarnar num hominídeo, e à medida que vai aprendendo, irá encarnando em espécies com capacidade craniana mais adequada às suas necessidades evolutivas. De maneira que o espírito de um animal acabará evoluindo até chegar a ser um espírito humano, acabando por encarnar em qualquer momento na espécie humana. Mas isso não acontecerá bruscamente numa vida imediata, mas após um processo encarnatório em espécies intermediárias, da mesma maneira que uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, tendo tido aproveitamento em todas as matérias, não ingressará no ano seguinte, no segundo ano do ensino médio, mas sim no segundo do ensino fundamental. E à medida que for superando os anos a seguir, chegará então o momento em que frequentará o segundo ano do ensino médio. Inversamente, o espírito de um humano pode encarnar num animal? Olha, de acordo com o anteriormente descrito, a encarnação de humanos em animais não é possível, já que seria um retrocesso na evolução. O espírito pode parar na sua evolução, mas não pode regredir ou retroceder nas etapas evolutivas que já tenha superado. Da mesma forma que, se um aluno não for aprovado nos exames de um ano letivo, não recua para o ano anterior, mas é obrigado a repetir o mesmo ano. Ora, se isso é assim, quer dizer, se todos fomos já alguma vez animais e os animais serão no futuro como nós, isso me faz questionar fortemente o comportamento que temos em relação a eles, sobretudo os mais próximos na evolução, como os mamíferos superiores. Por exemplo, criá-los para a alimentação ou utilizar a sua pele, a caça e os espetáculos baseados no sofrimento dos animais, como a tourada. Se eles estão espiritualmente tão próximos de nós, é quase como fazê-lo a um humano. É verdade. Como seus irmãos mais novos, mereceriam uma maior consideração e respeito. Porém, sendo certo que a maioria dos humanos, que nem sequer tem respeito pela vida ou pelos direitos da sua própria espécie, é ainda mais difícil esperar deles respeito em relação àqueles por quem não tem nenhuma consideração. Ainda assim, já existe algum processo em relação a épocas passadas. Os homens das cavernas não viam nenhum problema em comer carne humana. Todavia, na atualidade, o canibalismo é considerado um ato repugnante e desumano. E por quê? Porque o grau de sensibilidade em relação ao resto dos seres humanos aumentou relativamente àquela época primitiva. Com os animais acontecerá o mesmo. Quando a maioria estiver sensibilizada para o seu sofrimento e se der conta de que se trata de irmãos muito próximos na evolução, tanto física como espiritualmente, deixarão de ser escravizados, torturados e assassinados para que comam sua carne ou vistam-se com suas peles. De fato, já existem muitas pessoas que considerariam uma aberração comer os seus animais de estimação, e já existe muita gente no seu mundo que luta pela defesa dos direitos dos animais, renunciando comê-los por já terem evoluído o suficiente para tomarem consciência do laço que os une a eles. À medida que a humanidade avance espiritualmente, também o fará o vegetarianismo e o respeito pelos direitos dos animais. Nas civilizações humanas espiritualmente mais avançadas, um escalão acima da sua, comer carne de animais é tão repugnante como para vocês é comer carne humana. E, obviamente, não se divertem enjaulando, torturando ou matando animais como acontece no seu mundo. Sim, porém sempre ouvi dizer que para se ter saúde deve-se comer de tudo, inclusive carne, e que se não a comer acaba adoecendo por falta de alguns nutrientes essenciais. O que é verdade nisso?
É verdade que quando uma pessoa que comeu carne durante toda a sua vida resolve passar ao vegetarianismo, é recomendável que o faça progressivamente, pois a sua fisiologia está habituada àquilo. Porém, não é verdade que o vegetariano tem algum déficit nutritivo. Os legumes são fonte de proteína abundante e que não provém da carne. Muito pelo contrário, são muito mais saudáveis. Sendo vegetarianos, evitarão muitas enfermidades que resultam na putrefação da carne dentro de seu organismo e pela distorção e descida da taxa vibratória do corpo astral provocadas pela ingestão de um ser tão semelhante a vocês em evolução. Para sua fisiologia, uma dieta ovo-lacto-vegetariana é perfeitamente saudável e proporciona ao organismo tudo o que ele necessita. E o que define que o espírito deixe de encarnar numa espécie e passe a encarnar em outra mais evoluída? Do avanço que tenha conseguido nessa etapa. Enquanto o ser espiritual não aprender o suficiente, encarnando em espécies de semelhante nível evolutivo, não passará a encarnar nas espécies de nível evolutivo imediatamente superior. Os seres que mais rapidamente avançarem serão os primeiros que encarnarão em espécies num escalão acima do atual. E isso também acontece em humanos? Quero dizer, o que acontecerá quando evoluirmos acima da capacidade da nossa espécie a nível físico? Vocês ainda não utilizam nem a quarta parte da capacidade potencial do seu organismo. Assim, ainda estão longe de poder argumentar que o seu organismo se tornou obsoleto para suportar as suas crescentes capacidades. De qualquer modo, a espécie humana do seu planeta tem evoluído no plano físico, lenta, mas inexoravelmente em paralelo com seu progresso espiritual. Portanto, não há necessidade de se preocuparem com a possibilidade de o corpo não corresponder ao seu nível evolutivo. Como já disse, a fase de evolução humana não é, nem de perto, a etapa final da evolução espiritual. Nem sequer o nível de humanidade em que se encontram é um nível avançado, nem a nível espiritual, nem a nível físico. Do mesmo modo que 2 degraus abaixo de vocês existia o Homo habilis e 1 degrau abaixo o homem de Neandertal, acima do seu nível existem mais 4 níveis de humanidade, desde o 4.4 ao 4.7, espiritualmente com maior capacidade de amor e de sabedoria. Esses seres, sim, necessitarão de corpos mais avançados, mais sutis e com maior capacidade que os seus para poder desenvolver todo o seu potencial. E onde estão esses super-homens que eu não os vejo em lugar nenhum? Existem humanidades inteiras habitando outros planetas, abrangendo todos os níveis evolutivos e, portanto, também os que são superiores aos seus. Inclusive, uns poucos desses humanos mais avançados viveram e estão vivendo entre vocês para os ajudar a aumentar o seu nível evolutivo. Mas falaremos deste tema mais à frente. E até onde vai a nossa evolução física? Quer dizer, como o nosso corpo físico mudará? Será como ir mudando de roupa, desde uma roupa feita de grama até uma de seda, passando pelo veludo, pela lã e pelo algodão, como fases intermediárias. Se tornará mais sutil, menos denso e, portanto, necessitará de uma alimentação menos agressiva, que deverá ser mais energética e menos sólida. Continuará a aumentar a capacidade cerebral, a qual, além de permitir um maior desenvolvimento da capacidade intelectual, servirá para alimentar o desenvolvimento das percepções extrasensoriais, como a telepatia, a clarividência, a telecinese, para vocês agora, ainda em estado latente, até ao ponto da maioria os desconhecer e negar a sua existência. De fato, os poucos que as têm desenvolvidas, seja de forma inata ou por meio da própria vontade e esforço, são considerados lunáticos pelos restantes. Em geral, será um corpo menos apto para os trabalhos físicos duros e mais sensível aos sentimentos e aos pensamentos. Configuração do ser humano. Já que estamos falando da evolução física do corpo,
gostaria de retomar o tema da configuração do ser humano que abordamos no início, porque preciso saber mais algumas coisas. Se entendi bem, o ser humano encarnado é composto de um corpo e de um espírito. No último, residindo todas as capacidades que geralmente atribuímos ao cérebro, como a inteligência, a capacidade de sentir, a consciência, a vontade. Certo? Na verdade, é algo mais complexo. Poderia me explicar? Claro. Se você se lembra, quando falamos da essência e estrutura do universo, falamos da existência de 4 estados diferentes de condensação da essência vital, ou princípio espiritual, que constituem os universos espiritual, mental, astral e físico. O ser humano também participa em cada uma dessas essências. De fato, um humano fisicamente encarnado é composto de 4 corpos interligados. Da menor à maior vibração são o corpo físico, que todos conhecem, o corpo astral ou energético, o corpo mental e o corpo espiritual. Não pense que esses corpos, por serem mais sutis, não têm uma estrutura e uma organização complexas. Qual é a natureza desses corpos? Podemos dizer que cada corpo possui um código genético próprio a partir do qual se estrutura, e que a organização dos corpos mais rudes depende da estrutura dos corpos mais sutis. Todos eles estão estreitamente interligados, de forma que os corpos de maior densidade não podem existir à margem dos mais sutis. Não entendo o que quer dizer. Ora, que o corpo físico é construído na realidade sobre o molde ou padrão determinado pela configuração do corpo astral, e este sobre o molde que constitui o corpo mental, que por sua vez se configura sobre o molde que lhe fixa o corpo espiritual, de modo que o corpo mental é uma ponte entre o corpo espiritual e o astral, e o corpo astral uma ponte entre o corpo físico e os outros dois. Quando chega a morte, na realidade o que acontece é que um desses 4 corpos, o físico, se separa definitivamente do resto, e ao perder a sustentação que lhe dá a vida, decompõe-se. Mas o ser espiritual continua vivendo com seus 3 corpos mais sutis. E o que é o corpo astral? O corpo astral é um corpo cuja aparência é semelhante à do corpo humano, mas de aspecto luminoso e semitransparente. Na realidade, é composto por um fluido energético gasoso, que resulta na combinação de 4 gases nobres: hélio, argônio, xenônio e criptônio, energizados pela luz de alta vibração que provém do Sol. O corpo astral, num humano encarnado, está sobreposto ao corpo físico e intimamente ligado a ele, de modo que penetra cada uma das células do organismo, proporcionando-lhes a energia vital de que necessitam. A função dos gases nobres é a de serem os portadores materiais dessa energia, que não pode ser absorvida diretamente pelo corpo físico. Isto é, as moléculas gasosas captam a energia vital do Sol, aumentando a sua vibração, e de imediato transmitem-na ao corpo, baixando a sua taxa vibratória. Quando o espírito se liga ao óvulo recém-fecundado, o seu corpo astral constitui um padrão para o desenvolvimento e formação do corpo humano desde o zigoto até o adulto, e chega inclusive a incorporar uma parte da carga genética própria do espírito encarnante no zigoto. Eu pensava que a dotação genética era 100% herdada dos progenitores, sendo 50% de cada um. A herança dos pais representa cerca de 90% da carga genética e o espírito encarnante, através da configuração genética do corpo astral, representa cerca de 10%. Este é o mecanismo principal através do qual se produz a evolução da espécie, porque em cada geração, os espíritos encarnantes incorporam no corpo físico parte das modificações que tenham incorporado no seu corpo astral, as quais são consequência, por seu lado, das modificações dos corpos mental e espiritual que se foram realizando em consequência do seu progresso evolutivo. Pode me explicar mais sobre a estrutura do corpo astral e como se produz a sua ligação ao corpo físico?
Sim, o corpo astral está estruturado em 7 camadas, cada uma das quais vibra em diferentes gamas de frequências e, por isso, tem associadas a elas uma cor diferente e estão associadas a diferentes funções do corpo físico. A sua estrutura assemelha-se à de uma rede elétrica, cujo objetivo é o de abastecer completamente o corpo de energia vital. Compõe-se de inúmeros cabos ou filamentos, chamados no Oriente de nadis, que se agrupam em determinados pontos em feixes de filamentos, chamados meridianos, por onde circulam maiores fluxos de energia. Os centros principais de entrada de energia, a que a medicina oriental chama de chakras, são 7 e estão localizados ao longo da coluna vertebral. O chakra principal é o que está situado no plexo solar, na ponta do externo. A sua função é captar e distribuir energia vital aos outros 6 chakras principais. Cada um deles representa a ligação de cada uma das camadas do corpo astral ao corpo físico. Para conhecer com mais detalhe a configuração do corpo astral e da correspondência entre camadas, chakras e órgãos, recomendo o livro O Homem, Célula Cósmica, do grupo Atlan. Você disse que o corpo astral é de um aspecto luminoso e semitransparente. Então é possível vê-lo? Olha, com o devido treino, pode-se chegar a ver a energia do corpo astral que sobressai do corpo físico, o que normalmente é conhecido pelo nome de aura. Há pessoas que, de maneira espontânea, têm essa capacidade desenvolvida. Quando o ser está desligado do corpo físico, ela pode ser apreciada em toda a sua extensão, cujo aspecto é realmente o de um ser humano, mas de aspecto semi-transparente e luminoso, e é o que se costuma ver quando alguém refere que viu um ser querido recentemente falecido. Também através de certos instrumentos é possível detectar e medir as suas oscilações. Para maior desenvolvimento deste tema, recomendo os livros de Barbara Ann Brennan, doutora em física atmosférica, que trabalhou com investigadores da NASA, que é uma das investigadoras pioneiras na demonstração científica no seu mundo da existência do corpo astral, que ela chama de campo energético humano, o CEH. É verdade que pela cor da aura é possível saber o nível evolutivo de uma pessoa? Sim, os seres mais avançados têm uma aura mais extensa e brilhante. Os seres que atuam contra a lei do amor têm uma aura suja, quer dizer, as cores da sua aura são opacas e foscas, uma mistura de cada cor com o negro. Também a depressão emocional e a doença diminuem o brilho da aura. E o que são corpo mental e corpo espiritual? Eu não vou entrar em detalhes a respeito da configuração desses corpos, porque o confundiria. O mais importante é que o corpo mental é a sede do pensamento, enquanto o corpo espiritual é a sede da consciência, da vontade e do sentimento. Mais adiante aprofundaremos o desenvolvimento dos sentimentos e as relações que se estabelecem entre pensamentos e sentimentos, uma vez que são a chave do processo de evolução espiritual. A reencarnação humana e o seu papel na evolução espiritual. Apesar de já termos falado dela, poderia me dar uma definição exata do que é a reencarnação? A reencarnação refere-se à pluralidade de vidas físicas ou encarnações, isto é, um mesmo ser ou espírito que já animou um corpo desde o nascimento até a morte pode voltar a encarnar num novo recém-nascido e viver uma nova vida no mundo físico. Qual é o objetivo da reencarnação no que diz respeito à evolução espiritual? O aprendizado espiritual assemelha-se ao que ocorre na escola. Na escola existe uma alternância de períodos de aulas com períodos de avaliação ou provas, em que o aluno tem de demonstrar o que aprendeu. O mesmo acontece com o aprendizado espiritual. Na fase de desencarnado, o espírito estuda e prepara-se espiritualmente. No período de encarnado, trata de pôr em prática o que aprendeu, sem nenhum tipo de imposição, ou seja, da livre vontade do espírito encarnado. Cada encarnação é uma oportunidade de avaliação de um curso em particular. Se esta avaliação for superada, passa-se ao estudo de um curso mais avançado.
que iniciará no plano espiritual com o aprendizado de novos ensinamentos espirituais. Quando o espírito estiver preparado e os seus novos conhecimentos já aprendidos, voltará a encarnar para retê-los com a prática. Me parece que há pessoas que enfrentam na vida provas muito duras que eu não sei se seria capaz de superar. Em cada encarnação, cada espírito enfrenta as provas que são próprias dessa encarnação e que estão de acordo com a sua capacidade espiritual. O espírito conhece, antes de encarnar, que tipo de provas necessita para avançar e prepara-se cuidadosamente para poder superá-las com êxito durante o período em que não está encarnado. Assim como o esportista que participa numa final não chega a essa competição por acaso, mas como resultado de um treino consciente durante todo o ano em que foi superando previamente diversas provas de qualificação. Portanto, a ninguém são impostas provas que não possa superar. Não entendo qual é a necessidade da reencarnação. Por que é necessário viver mais vezes no mundo físico? Por acaso um aluno conclui a sua formação num único ano? Ainda que tenha aprendido muitas coisas num só ano, haverá sempre alguma coisa que não terá podido aprender e que requer mais tempo. O espírito em evolução é também um aluno e também necessita de mais de um ano, ou seja, de mais de uma vida, para aprender tudo o que necessita e deseja. E não seria possível viver aqui uma vez e passar logo a outro plano da existência e continuar aí a evoluir sem a necessidade de retornar à Terra? Poderia, mas do mesmo modo que seria um desperdício jogar fora uma peça de roupa depois de ser usada apenas uma vez, seria uma subutilização do mundo material se apenas o frequentássemos uma única vez, uns 100 anos como máximo, que é quanto pode durar uma de suas vidas físicas, comparada com a de bilhões de anos que foram necessários para que se formasse um planeta e se desenvolvessem as condições para poder abrigar vida. É uma questão de otimização de recursos. Por acaso vocês criam escolas de um único ano? No seu mundo, um aluno passa pelo menos 6 anos no mesmo estabelecimento sem necessidade de mudar de local. Por exemplo, numa escola primária, o aluno ficará lá dos 6 aos 10 anos. Apenas quando o aluno completa a sua formação primária é que passa para o ensino secundário e muda de estabelecimento. Pois o mesmo acontece com o espírito em formação. O seu planeta é como uma escola primária onde os espíritos na idade relativa à escola primária vêm aprender. Quando o espírito já tiver aprendido tudo o que essa escola, quero dizer, esse mundo, possa ensiná-lo, poderá então passar a outra escola em que se ministrem conhecimentos para uma educação superior. Ou seja, poderá encarnar num outro mundo mais de acordo com seu nível evolutivo e as suas novas necessidades de aprendizado. Após isso, continuará evoluindo nesse mundo ou em outro de nível semelhante. E por que razão, se já vivemos antes, não nos recordamos de outras vidas? É uma necessidade do espírito no seu atual estado evolutivo. E por que motivo precisamos de esquecer esse suposto passado de outras vidas? É necessário para se concentrarem nos objetivos da vida atual, sem que haja recordações, próprias ou de outras pessoas, que impeçam o espírito de atuar com livre arbítrio, para que a sua atuação não esteja condicionada pelos atos do passado. Isso parece ir contra a lei da evolução progressiva, pois se o espírito não pode recordar o que aprendeu em vidas anteriores, não é como se voltasse cada vez do zero? Esquecem-se as recordações concretas, mas não o que se aprendeu espiritualmente. Isso fica retido pelo espírito na sua memória espiritual, ainda que não na memória física, que certamente começa do zero em cada encarnação. Imagine que alguém inicia o seu primeiro curso de aprendizado em informática e que lhe é entregue um computador para realizar o curso, para que pratique e guarde na memória do computador todos os exercícios e trabalhos do curso. Quando chegar ao final do curso, o aluno terá aprendido uma série de aspectos da informática. No curso seguinte, mudará de classe e mudará de computador. Então, recebe um novo computador, com a memória zerada e com maior capacidade de processamento e de memória, para que possa dispor de toda a sua capacidade para aumentar os seus conhecimentos.
Mesmo que o aluno não tenha podido transferir os documentos e exercícios da memória do primeiro computador para o segundo, o que tenha aprendido sobre informática não irá ser esquecido. Com esse conhecimento, poderá configurar o novo computador ao seu gosto, não partindo do zero, mas antes fazendo uso dos conhecimentos adquiridos no primeiro curso, independentemente do que tenha acontecido ao computador antigo e aos dados nele guardados.